Olá, meus amigos, boa tarde. Eu me chamo Jimmy Mendroni, eu sou diretor jurídico da FM Entidade Nanza. Estou aqui na Itália, moro aqui na Itália. Acho que vocês já perceberam que a FM Entidade Nanza, nos últimos dias, resolveu começar uma série de vídeos dos quais o interesse é trazer para você, colega, amigo, parceiro, cliente, informações sobre a cidadania italiana e até a portuguesa. Mas a ideia principal é começar isso do zero, né? Porque nós vivemos numa bolha de cidadania e nós pensamos que todo mundo sabe tudo e às vezes a gente acaba falando muito técnico, muito à frente do que o cliente, do que aquele amigo nosso tem de informação. Então a ideia é começar os vídeos do zero, para quem nunca teve nenhum contato com essa matéria, né? A cidadania, dupla cidadania, e aos poucos nós chegarmos ao final, né? Com toda a amplitude da matéria, com todo o conhecimento que a gente pode dividir com vocês. Então o Fábio, nosso CEO, ele vai cuidar dessa parte administrativa, de documentos no Brasil, de formalidade de documento, de retificações e tudo mais. E eu vou trazer para vocês sempre essa parte da cidadania propriamente dita aqui na Itália, ok? Ou seja, do procedimento para obter a cidadania aqui na Itália. Mas antes de falar sobre a parte jurídica, que é o que eu me predispus a falar para vocês, me predisponho a falar para vocês, a gente precisa fazer um pequeno retrocesso, né? Uma pequena retroagida. Há um ano, acredito, nós tivemos aqui sérios problemas, né? Nós que eu diga, os assessores que trabalham aqui na Itália com cidadania, existiram vários problemas, várias denúncias, percalços e tantas outras coisas, que os órgãos públicos italianos que cuidam da cidadania via administrativa começaram a sentir medo de dar prosseguimento, de continuar fazendo esse tipo de reconhecimento administrativo. Eles não podem se obstar a fazer, proibir de fazer, né? É uma opção, a escolha do pretendente, do requerente. Todavia, o que eles podem diante do poder discricionário, que eles têm, eu já disse isso em vários vídeos, é cada vez mais criar óbices, dificuldades no procedimento administrativo, e aquela cidadania que estava prevista para terminar em 90 dias passe a ter um prazo de 6 meses, 7 meses, 8 meses, chegando até 12 meses, como eu já vi algumas pessoas sofrendo aqui na Itália. Então, eu não indico, nem eu, nem a FM Entidade Nanza, ninguém da equipe aqui, da empresa, indica fazer hoje o procedimento administrativo, se não para aquelas pessoas que realmente vão morar aqui na Itália ou na Europa, propriamente dita. Preferencialmente na Itália. Por quê? Porque primeiro é muito dispendioso, segundo é um risco muito grande, terceiro, se você realmente vai morar aqui, esse tempo que você fica sofrendo é um tempo de adaptação, de língua, de costumes, então tem um lado positivo de se ficar na Itália 90, 100 dias aguardando o resultado, né, do procedimento administrativo. Para aqueles que não têm ideia de morar na Itália, eu acho isso um tanto quanto oneroso em matéria financeira, né, mesmo em matéria psicológica, né, é muito difícil aqui, e quanto mais problema aquela pessoa tem no procedimento que ela escolheu, no comune que ela escolheu, com o assessor que ela escolheu, quanto maior é o problema que ela pode ter, menos ela fica bem no seu psicológico, né? Então, diante de tudo que já aconteceu, diante do que está acontecendo e do que vem nos próximos meses, nós aconselhamos realmente que se escolha, se opte pela cidadania via judicial. Na cidadania judicial, o requerente não precisa vir aqui na Itália, a audiência é feita entre o juiz, o procurador público e o teu advogado, né? O seu advogado devidamente constituído aqui nos autos. Essa sentença, né, esse processo, ele tramita e sobrevém a sentença num prazo de 6 meses a 12 meses, atualmente é esse
o prazo que nós temos. E nós tivemos acesso essa semana ao processo, teve a sentença em 4 meses, né? Então, tudo depende da vara que cai, tudo depende do excesso de processos que aquele juiz possa ter, ou se o juiz saiu doente, uma série de pequenas coisas que podem acontecer. Por isso trabalhamos com um prazo médio de 12 meses aí. Esse é um prazo que se costuma obter a sentença, certo? 8 meses, 9 meses, a gente já tem a sentença em mãos. Uma vez sobrevida a sentença, o teu advogado, ou seja, nós, da FM Entidade Nanza, notificamos 3 organismos, quais sejam o comune de nascimento do teu ascendente italiano, do seu dante causa, o consulado ao qual você está ligado, quer no Brasil, quer em qualquer outro país, e o Ministério do Interior aqui na Itália. Por quê? Cada setor desse, cada organismo desse, ele tem uma função a desempenhar, não só internamente, como também coligado a outros setores aqui na Itália. Então, uma vez que notifica-se o comune, ele tem um prazo pelo decreto de segurança de até 6 meses para transcrever todas aquelas certidões, aqueles documentos, aquela sentença, né, nos livros do cartório, nos sistemas do cartório, chamado aqui de comune, e ao final ele solta a certidão de nascimento, de casamento, tudo aquilo que compõe, né, o teu requerimento judicial. Quando a gente fala em 6 meses, isso é prazo máximo por lei. Normalmente isso se faz também em 60 dias, 70 dias. É óbvio que se tem um comune que recebe da justiça 30 a 40 processos no mês, né, sentenças no mês, a probabilidade de ele usufruir, de ele usar esses 6 meses para transcrição é muito grande. Mas aquele comune que vai receber 1, 2, 3 sentenças por mês, ele não tem um prazo tão alongado assim para findar a transcrição dos documentos. Nesse ínterim, o consulado do qual você está ligado, vamos dizer, se você é de São Paulo, o consulado de São Paulo, ele também vai inserir no seu banco de dados todas aquelas informações advindas da sentença, e aquele órgão ele pode emitir o passaporte com prazo bem inferior até mesmo do próprio comune, né? Porque são 2 sistemas diferentes, eles se conversam, mas são bancos de dados diferentes. Então, o comune ele vai terminar o teu procedimento e emitir as certidões. O consulado ele tem o poder, tá certo? De inserir aquelas informações no sistema consular e emitir o passaporte, tá certo? Então, muitas pessoas às vezes têm acesso ao passaporte, mas a certidão italiana ainda não foi nem emitida, por exemplo. E isso não quer dizer nada, ok? Com passaporte italiano você pode viajar para qualquer lugar aí usando, porque é um documento emitido pelo órgão, um órgão público e que tem poderes para tal, tá certo? E concomitantemente o Ministério do Interior, por quê? O Ministério do Interior ele faz o aviso de questura, o aviso de Interpol, o aviso das outras repartições ligadas ao governo, como a OAS, como a ASI e tantos outros aqui na Itália, tá certo? Então todo mundo, todos os órgãos italianos ficam sabendo daquela decisão judicial. Por isso, é uma segurança jurídica inigualável, inenarrável, porque não se muda, uma vez transitada em julgado, aquela sentença não se muda. Quem profere é um juiz, tá certo? Não está ali, aquela decisão não pode ser objeto futuro, senão por algum crime, né? Ela não pode ser objeto de alteração futuramente. Imaginamos que a documentação esteja correta, nunca aquilo vai se transformar num engodo, como acontece às vezes na via administrativa. Conheço vários procedimentos que tramitaram aqui via administrativa, que depois de 7, 8 meses, 9 meses, 1 ano em que aquela pessoa se tornou cidadã, por qualquer motivo, aquela cidadania foi ou suspensa ou cassada. Isso não vai existir dentro da via judicial, tá certo, pessoal? Então, para não ficar muito longo, a FM Entidade Nanza vai provavelmente produzir 2 vídeos semanais, um ligados à parte administrativa, à parte documental, e o outro ligado à parte judicial. E essa parte que é minha, como responsável pelo RID da área jurídica, eu vou trazer essas informações do que é um processo, como ele é feito, todos os pormenores, os nuances desse processo, em cada vídeo pequeno, para que isso também
não fique muito pesante, né? Quando a gente fala em matéria jurídica, ele é um pouco pesada. Tá bom, pessoal? Os nossos canais estão abertos para qualquer tipo de pergunta. Vocês podem aí acessar os nossos links, os nossos meios de acesso. E se tiver qualquer dúvida que queiram que a gente faça um comentário maior, que a gente traga uma resposta, tá certo? Vocês podem utilizá-los sem problema algum. Estamos aqui para bem servir e, quem sabe, aí transformar o sonho da cidadania italiana em algo com mais segurança para o nosso cliente, para o nosso parceiro, para o nosso amigo, para aquele que nos assiste, que nos ouve, porque hoje não se pode, em hipótese alguma, conseguir gastar aí numa cidadania administrativa 6 a 8 mil euros e perdê-la, né, porque aquele comune X teve um problema, né? Então a nossa maior preocupação é essa, que a gente não gaste esses 8 mil, que gaste muito menos do que isso e que tenha realmente a certeza jurídica. Tá certo? Grande abraço, obrigado por estarem com a gente aqui e aguardo eventuais perguntas.